Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das passagens mais intensas e, sem dúvida, mais discutidas da Bíblia, os capítulos finais do Apocalipse. É uma análise que nos leva do julgamento final até a promessa de um começo totalmente novo. Então, para a gente entender bem, vamos seguir a ordem dos acontecimentos. Primeiro, o retorno do rei. Depois, a batalha e o julgamento. Em seguida, os 1000 anos de reino, o grande trono branco e, por fim, a promessa de um novo céu e uma nova terra. Vamos começar então com o retorno do rei. O texto descreve o cavaleiro no cavalo branco. É aqui que a narrativa chega ao seu ponto de virada, com essa figura de poder absoluto voltando para um confronto definitivo. E o nome dele está escrito bem claro: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse título aparece no manto e, o que é bem interessante, na coxa. E olha, isso não é um detalhe aleatório não. Tem um simbolismo muito forte aí, um simbolismo de guerreiro. Pensa bem, a coxa é exatamente onde a espada de um cavaleiro ficaria, sabe? Pronta para ser usada. E aqui a gente encontra uma imagem muito, mas muito poderosa. O capítulo fala de duas ceias diferentes, e o contraste entre elas é chocante. De um lado tem a ceia das bodas do Cordeiro, que é uma grande celebração, uma festa mesmo, para os que foram salvos. Do outro lado, a ceia do grande Deus. E essa é bem diferente. É um banquete macabro para as aves de rapina, que vão se alimentar dos exércitos derrotados. E o mais impressionante é que um anjo, de pé no sol, chama as aves para esse banquete antes da batalha sequer começar. Pensa no que isso significa. É uma declaração simbólica fortíssima. O resultado já está decidido. A vitória é tão certa, mas tão certa, que o banquete sobre os perdedores já é anunciado como se tudo tivesse acabado. Beleza, com o cenário montado, a gente avança para a batalha e o julgamento. É o momento do confronto final. Vamos ver como esse conflito se desenrola e como ele é resolvido de forma bem rápida e definitiva. E olha que curioso, a besta, os reis da terra, todos os seus exércitos, eles se juntam. Todas as suas próprias guerras, as suas próprias disputas ficam de lado, eles se unem com um só propósito: lutar contra o Cordeiro, contra o rei que está voltando. E aqui o texto faz uma distinção bem clara no julgamento. Para os líderes, a besta e o falso profeta, o destino é imediato e diferente. Eles são capturados e lançados vivos direto no lago de fogo. Já os seus seguidores, os exércitos, são mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro. Os corpos deles é que viram o banquete das aves. Isso meio que destaca uma hierarquia na punição, sabe? Uma responsabilidade diferente para cada grupo. Tá, mas o que é exatamente esse tal de Lago de Fogo? É um ponto importante. A visão que o texto apresenta não é a de aniquilação, ou seja, não é que a pessoa simplesmente deixa de existir, some. Pelo contrário, é descrito como um lugar de tormento eterno, com fogo e enxofre, um estado de separação e o mais pesado, de tormento consciente e que não acaba. Ok, a batalha acabou, o julgamento foi feito e agora? Bom, agora começa uma era completamente nova. A gente entra nos 1000 anos de reino, um período conhecido como o milênio. E como isso começa? Bem, o texto descreve em passos. Primeiro, um anjo desce do céu, com uma chave e uma corrente enorme. Ele prende o dragão, que é Satanás, e aí o lança no abismo, que é trancado e selado. O resultado? Satanás fica preso por 1000 anos, sem poder enganar as nações. E tem um detalhe aqui que é bem significativo. Quem faz isso tudo é um anjo, não o próprio Senhor. Isso meio que sinaliza que essa é uma prisão temporária, sabe? Não é ainda a derrota final definitiva. Essa linha do tempo ajuda a gente a organizar as ideias. Então vamos lá. No início, Satanás é preso. Aí vem o período de 1000 anos, em que Cristo e os santos reinam na Terra. Quando esses 1000 anos acabam, Satanás é solto por um curto período de tempo, para uma última tentativa de engano. Isso leva à batalha final, a de Gog e Magog. E é aí sim que vem a derrota final dele, quando ele é lançado de vez no Lago de Fogo. E durante esse período, o texto fala sobre a primeira ressurreição. É um conceito-chave aqui. Basicamente, é a ressurreição dos salvos. E ela acontece em etapas, incluindo os mártires que voltam à vida para reinar com Cristo durante o milênio. O ponto mais importante é que quem participa dessa primeira ressurreição não passa pela segunda morte, aquele lago de fogo que a gente falou. Por isso, o texto diz que fazer parte dela é uma grande bênção. Certo, o milênio passou, Satanás teve sua derrota definitiva. E a cena muda mais uma vez. Agora, o foco é o grande trono branco.
chegamos ao julgamento final da humanidade. A imagem é imponente. Surge um grande trono branco, e o poder daquele que está sentado é tão imenso que o texto diz que os céus e a terra fugiram. Esse que está no trono é identificado como Jesus Cristo, no papel de juiz supremo. E uma coisa interessante é que esse trono parece estar no espaço, porque a antiga criação, o antigo céu e a antiga terra, já não existem mais. E como funciona esse julgamento? Bom, o processo é bem detalhado. Primeiro, todos os mortos, sem exceção, grandes e pequenos, se apresentam ali. Depois, são abertos os livros que registram tudo o que cada pessoa fez na vida. Em seguida, um outro livro é aberto, o livro da vida. E então, cada um julgado segundo as suas obras, o que está escrito naqueles livros. Isso traz um ponto teológico bem interessante, né? A ideia de que a salvação pode ser pela graça, mas o julgamento, a avaliação final, leva em conta as ações, as obras de cada um. E o resultado desse julgamento nos leva de volta ao conceito da segunda morte. É crucial entender isso. De novo, não é o fim da existência, não é a aniquilação, é descrito como uma condição final irreversível, um estado de separação eterna de Deus, que acontece no lago de fogo. É a consequência definitiva para quem não tem o nome escrito no livro da vida. Então, depois de tudo isso, depois do julgamento, a narrativa chega no seu grandioso ato final. A gente entra em um novo céu e uma nova terra. E o ponto aqui que é fundamental é que não se trata de um conserto, de uma reforma do mundo antigo. É uma recriação. Tudo feito do zero. E assim como vimos o contraste das duas ceias, agora vemos o contraste de duas cidades. De um lado, Babilônia, a grande cidade. Ela é o símbolo do orgulho humano, da rebelião, e o destino dela é a destruição. Do outro lado, a Nova Jerusalém, a cidade santa. Ela simboliza a presença de Deus com a humanidade e ela não é construída, ela desce do céu. Mas talvez a descrição mais forte, mais tocante dessa nova realidade, seja sobre o que não vai mais existir. O texto lista: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque, como diz a passagem, as primeiras coisas são passadas. Pensa nisso. Tudo o que define o sofrimento humano simplesmente deixa de existir. E tudo isso é resumido na declaração daquele que está no trono: eis que faço nova todas as coisas. É a confirmação final. Não é um remendo, não é uma maquiagem no mundo antigo. É uma recriação total, absoluta. Um lugar onde o pecado e tudo o que ele causou simplesmente não entra. E é aqui que o texto nos deixa. É uma jornada intensa, né? Começa com uma batalha de fogo, passa por um julgamento final e termina num mundo sem lágrimas. Esses capítulos apresentam uma visão poderosa de um fim, mas mais importante, de um novo começo. E isso nos deixa com uma pergunta profunda. O que essas visões de juízo e de uma renovação total significam para a humanidade, afinal?